coisa mais importante deste século vai ser envelhecimento. Como você dá dignidade, liberdade para um idoso que quer trabalhar? Como trabalhar se o emprego só vai até os 40 anos? Você não está vivendo mais para 40 anos ou 45, você vai viver 80, 90 ou 100. Você tem que pensar qual é o local dentro da sociedade onde vai caber esse corpo envelhecido. O homem é um trabalhador. Desde que a humanidade existe, ela foi buscando e foi construindo artefatos e maneiras de se proteger, de superar, de ir para outros lugares, de conhecer. Somos eternos trabalhadores e construtores do que está por vir. A gente precisa ter uma forma de estar no mundo para além da nossa idade. Porque o mundo que vem aí vai ter muito mais pessoas mais velhas do que mais jovens. Então, essa concepção de que você fica mais velho, você fica inútil, vai fazer a vida no planeta ser inviável, porque não vai ter quem trabalhe. Então, o idoso vai precisar continuar ativo, precisa pensar em continuar a sua atividade, mas dentro daquilo que para você faz sentido e que pode favorecer a tua saúde. Se com 50 anos você talvez esteja na metade da vida ainda, você está no seu auge, ainda tem planos, tem sonhos, quer fazer um monte de coisa, mas de repente as portas se fecham. Como que uma sociedade vai responder, sob o ponto de vista econômico, ao fato de que nós proibimos as pessoas idosas de continuarem a contribuir para a sociedade? O idadismo, o preconceito etário, a gente vê o avançar da idade como algo ruim. Então a gente tem que começar a repensar isso, entender que todos nós chegaremos lá, então se eu não quero sofrer tanto o idadismo, quando eu estiver mais velho, eu preciso começar a combater ele agora. Eu, ciente dos meus direitos, vou exigir que me respeitem. O governo tem a ver com isso, sim. Não é só você gritar. Você não pode fazer isso sozinho. Ficar velho no nosso país, dependendo de onde você viver, você conseguir envelhecer de uma forma digna, responsável, cuidadosa, é algo quase na beira do que é ser um herói. E você tem 1/3 da população que tem entre 18 e 30 anos, que nem trabalha, nem estuda. Como é que você vai querer que esse cara envelheça bem? A nossa população não chega a se aposentar porque vive a maior parte de nós na informalidade. E a aposentadoria é resultado da inclusão no mercado formal de trabalho, que é privilégio da branquitude e que usa bem o racismo para garantir que assim seja. É um país que tem feito essas escolhas. Escolha pela desigualdade, escolha pela violência, escolha pelo brutalismo. Essa é a história do Brasil. Mata a juventude que pode segurar a velhice. A gente sempre esteve entre os 10 mais desiguais países do mundo e nós estamos aprofundando a desigualdade. Qual é o papel que você tem, que nós temos, que essa sociedade tem, que esse governo do dia ou os governos que virão, para poder fazer com que esse abismo não seja tão vergonhoso? Eu estou aposentado, mas só que a grana é muito curta, entendeu? Aí eu tenho que arranjar, fazer outra coisa para ajudar apesar de ter os filhos que ajudam também muito, esse aqui é um deles, entendeu? E aí a gente vai levando. Eu trabalhei sempre, desde criança, desde os 12, 13 anos, né? Fui conseguir uma casa melhor quase agora, entendeu? Carregava areia pros outros, bem magrinho, que a areia molhada pesava pra caramba. E sempre pegava o dinheiro, dava tudo na mão da minha mãe. Eu poder estar com 66 anos, igual tá meu pai, e ver eles evoluindo, ter uma carreira, ter uma visão de vida, ter um objetivo, né? Envelhecer é normal, porque eu não me sinto velho, só tô com cabelo branco. O resto da vida eu jogo bola, tomo cerveja com a molecada, eu vou pra churrasco, os meus amigos hoje em dia é tudo molecote. Chama pro futebol, chama pro churrasco, é Zé pra lá, Zé pra cá. Foi um exemplo pra mim, uma inspiração.
Agora, realmente, mais do que nunca, a idade não define nada do que a gente é. A gente pode ter um jovem super desatualizado, teimoso, e uma pessoa mais velha, super conectada, super atual, porque tem muita empresa que já trabalha toda essa questão de diversidade e inclusão há muito tempo, né, de gênero, racial, LGBT, de pessoas com deficiência, só que é todo mundo jovem. E aí eu vou lá e falo para eles, olha, essa diversidade que vocês trabalham é muito importante, só que se for todo mundo jovem, de alguma forma eles vão pensar parecidos, porque eles são na mesma geração. Então você precisa ter também, né, essa diversidade de idade para ter pessoas que realmente pensem diferente, porque hoje em dia é comprovado que a diversidade traz inovação. Se você não tem os mais velhos dentro de casa, você não tem como atender esse público mais velho. O público consumidor, 50, 60 mais, já é enorme no Brasil, tem alto poder aquisitivo e vai ser cada vez maior. Pode ser 70, viviam 60, mas não viviam 70. Acho que sonhos a gente sempre vai ter. Acho não, tenho certeza, eu vejo, né, eu lido com o público 50, 60, 70 mais, cheio de vontade toda hora de fazer coisas novas. Quando eles percebem novas possibilidades, eles ficam super animados. Nós não podemos receber o estigma de que nós não podemos. Nós precisamos contrariar o preconceito. Talvez a gente precise apenas estar sempre se adaptando. Eu gosto de viver com o jovem porque eu quero aprender o que ele sabe. Com sorte, todos nós chegaremos lá. Então, acho que todos nós somos responsáveis por criar um envelhecimento melhor para a sociedade. O que você faz quando somos muito mais saudáveis, mais ativos, com mais vitalidade, com mais conhecimento? A gente dá o chute no balde. A gente vai experimentar. A gente vai causar um impacto na sociedade. Nós somos muitos.